Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu vou comentar um panorama geral com relação ao mercado do boi gordo na Praça Paulista. Bom, as escalas de abate sofreram aí um aumento de um dia nessas escalas, isso em decorrência de uma menor oferta de boiadas que nós estamos acompanhando neste mês de abril. E com isso, a arroba do boi gordo destinado ao mercado interno está sendo negociada em R$ 232, preço bruto e a prazo, a vaca gorda em R$ 205 a arroba, a novilha em 220. Já o boi China, o boi destinado ao mercado externo, está sendo negociado em R$ 235 em média. Bom, nós estamos vendo aí um ágio muito pequeno em relação ao boi de exportação e o boi de mercado interno. E em algumas praças até esse ágio vem sendo menor. Isso porque nós acompanhamos um cenário de atraso nas chuvas, o que contribuiu essas regiões de Brasil Central a segurar um pouco mais a boiada nessas passagens. O atraso da chuva acarretou que veio agora em bons volumes, isso favoreceu as condições das pastagens e isso fez com que o pecuarista pudesse reter mais essas boiadas e viesse a melhorar suas negociações com a indústria frigorífica. E com isso a indústria passou a ter que ofertar um pouquinho mais por essa boiada. Num contexto histórico, maio e junho costuma ser de bastante pressão nos preços. Apesar desse atraso das chuvas e essas chuvas com bons volumes, ainda agora durante o mês de abril, para maio e para junho nós já estamos falando numa transição de El Niño para Laninha, então as secas devem chegar e com isso o pecuarista vai precisar descartar esses animais aí num curto prazo. Além disso, nós também estamos acompanhando certas movimentações com relação ao início do primeiro giro de confinamento, o que no momento parece ser bastante interessante para o pecuarista, já que nós temos uma relação de troca entre arrobas de boi gordo e sacas de milho favorável, apesar de pequenas flutuações nos preços, e aliado a isso nós também temos uma relação muito favorável com relação a arrobas de boi magro, para sacas de milho também, uma das melhores historicamente falando. Quando a gente para analisar mercado futuro, nós estamos vendo aí na B3 uma média de preços de R$ 238 para outubro, algo bem interessante, principalmente com quem trabalha com as travas. Então, esse momento de início de primeiro giro apontam perspectivas positivas para o pecuarista. Além disso, no fechamento dessa semana no mercado de carnes, tanto para o mercado atacadista de carne com osso, quanto o atacado de carne sem osso, os preços vêm trabalhando de maneira equilibrada, com poucas oscilações. Para a carcaça casada de boi inteiro, houve um aumento de 1% nessa precificação e ela passou a ser negociada em R$ 15 o quilo. Já para a carcaça casada de boi castrado, de vaca e de novilha, o cenário é de estabilidade. Então, com isso, elas estão sendo negociadas a R$ 15,50 o quilo, a da vaca em R$ 14 o quilo e a da novilha R$ 14,50. Já no varejo, a demanda vem sendo considerada moderada a razoável. Então, as oscilações nos preços também vêm sendo muito pequenas, seguindo aí em patamares de estabilidade a queda. Em São Paulo, na última semana, os preços seguiram estáveis. Para o Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, nós estamos acompanhando um aumento aí, em média, nos preços de 1%. Mas essas oscilações vêm, se comparado com outras semanas passadas também, no qual aumenta 1%, cai 1%, isso em decorrência desse escoamento e dos próprios estoques do varejo. Então, nós não estamos acompanhando grandes movimentações que possam estar impactando nesse preço no curto prazo. Num comparativo anual, com abril de 2023, o varejo segue ainda com 9% a menos nos preços numa média geral aqui para São Paulo. Num comparativo mês a mês, segue aí num patamar de estabilidade, apenas 0,5% de incremento nos preços, o que vem oscilando bastante. Bom, no curto prazo, o que nós devemos esperar? O cenário ainda vai continuar bastante pressionado, sem grandes oscilações no preço. Entretanto, com a chegada do outono e um início de seca, de falta de chuvas, pode vir a pressionar
essas pastagens e os pecuaristas precisarem descartar essas boiadas, e isso pode vir a refletir numa pressão baixista nos preços, que já é algo historicamente que nós acompanhamos sempre nos meses de maio e de junho. Bom, o que eu tinha para comentar hoje era isso, até mais!